Olá, muito boa noite para todo mundo. No poeirão do Cerrado, o ressecado, a boiada atravessou a freguesia e seguiu com valentia até a chegada do tabuado. E depois de ter dado por encerrado o serviço com o mestiço, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV está chamando agora a companheirada para participar da nossa reunião noticiarista e novidadeira. E conforme o amigo pecuarista, a amiga pecuarista que estão aí na frente da televisão já foram devidamente informados por nós, né? Durante essa semana a gente está fazendo uma série de programas especiais com reprises de reportagens e entrevistas que tiveram grande destaque na nossa programação, como parte aí da preparação, da grande surpresa que o canal Terra Viva está preparando aí para os amigos telespectadores, né, para comemorar os 15 anos da nossa fundação. Bom, a pecuária brasileira está sendo empurrada nos últimos anos pela precisão de aumentar substanciosamente a sua produtividade, né? E para andar mais ligeiro nesse trieiro, uma excelente alternativa tem sido a integração da lavoura com a pecuária. Esta foi a escolha feita pela Fazenda Ressaca de Cáceres, em Mato Grosso, conforme o companheiro boiadeiro está acompanhando aí desde ontem, na primeira parte da reportagem a respeito dessa tecnologia, feita por mim e pelo repórter cinematográfico Paulo Watanabe. Pois então, dando continuação na exibição do que foi gravado lá para ser mostrado aqui, né? O amigo confere agora como é que é feito o manejo do rebanho Nelore de alta qualidade genética, que é a base do sistema de produção da Fazenda Ressaca. Acompanhe. Com uma história quase bicentenária, que até se perde nos registros do tempo, a Fazenda Ressaca teve um papel de extraordinária importância na ocupação e no desenvolvimento do sudoeste de Mato Grosso. Além do extrativismo, nos seus primeiros tempos de exploração, a propriedade foi uma das pioneiras na instalação de agroindústrias no estado, com o plantio de mandioca e cana transformadas aqui em farinha, açúcar, álcool e aguardente, produtos que não só abasteciam outras partes do país, como também eram exportados para a Europa. Depois, seguindo uma vocação quase natural da região, entrou na pecuária de corte. No começo dos anos 80 do século passado, incorporada pela agropecuária Grendene, a Ressaca passou a investir com força e com vontade no melhoramento genético da raça Nelore e, por conta deste trabalho, ganhou fama e reconhecimento no mercado brasileiro e até no estrangeiro. Um dos ponteiros desta empreitada é o médico veterinário Vinícius Borges Garcia, responsável pelo plantel de reprodutores e matrizes da propriedade e pela condução do programa de seleção aqui na fazenda. Vinícius, qual é o plantel de matrizes da fazenda hoje? Hoje nós estamos com aproximadamente 8.000 matrizes. E dessas, qual é o percentual de doadoras de embriões? Olha, nós vamos estar hoje com cerca de 500 doadoras, aproximadamente, que foram selecionadas, né, bem selecionadas pelo pessoal, pelo seu Wilson. Então hoje creio que vamos estar com 500 doadoras. E como é que é o manejo desses animais, dessas vacas, né, ao longo do ano? O manejo normal? Você insemina praticamente todas elas? Justamente, elas são inseminadas 100% dos nossos bezerros, são fruto de inseminação. Com exceção das doadoras, um pouco de doadoras que são selecionadas para serem touradas, né? Mas elas são passadas através de inseminação artificial. Hoje, a estação de monta aqui na Fazenda Ressaca tem duração de 5 meses, começando em outubro e indo até o final de fevereiro. Mas a intenção é diminuir este período para concentrar mais os nascimentos e assim facilitar o manejo do rebanho em geral. São bezerros que nascem num período mais favorável, questão de manejo também, de trabalho da turma, para a gente poder concentrar as inseminações, poder fazer não muito espalhada, né? A gente concentra isso daí, então fica mais um pouco tumultuado no período, mas a gente concentra isso daí, a gente foca, tem equipe preparada para isso, né? Então a gente consegue otimizar com essa redução, né? No caminho da modernização da atividade, a Fazenda Ressaca está usando IATF, que é a inseminação artificial em tempo fixo, em cerca de 7.000 vacas por estação de monta, com uma taxa média de prenhez acima de 50%. Além disso, mais 2.000 barrigas são produzidas pela técnica de FIV, a fertilização in vitro, como se diz na língua dos cientistas, ou no laboratório para gente que não é técnico nem especialista, né?
As matrizes do plantel PO têm 3 chances de emprenhar durante a temporada, e as que não pegarem cria depois disso são descartadas e engordadas para abate. As doadoras de embriões podem ser entouradas, isso dependendo de alguma precisão ou interesse especial dentro do programa de melhoramento genético da fazenda. Este ano, a safra de bezerros da fazenda produziu cerca de 5.000 animais, dos quais mais ou menos 2.600 são machos. Esses aqui estão na faixa de 5 a 6 meses de era, né? O que significa que eles estão bem pertinho aí da hora de serem apartados e desmamados. A partir desse momento, eles começam a participar de uma grande competição, digamos assim, né? Que vai escolher os 1.000 melhores indivíduos para compor a oferta de tourinhos que a propriedade vai pôr no mercado. O caso, então, é que de cada 5 bezerros desmamados, só 2 vão entrar nesse lote rigorosamente escolhido para desfilar na pista do leilão anual da fazenda. Por conta disso, durante todo o período de recria, os lotes passam por várias avaliações e apartes ao longo do seu desenvolvimento. Desde cedo, o gadinho novo é mantido no pasto, o que é da maior importância para formar animais perfeitamente adaptados às condições das propriedades para onde eles serão mandados. Ainda assim, para que eles possam mostrar as suas verdadeiras qualidades, é fundamental usar tecnologia moderna também na alimentação do rebanho. A bezerrada da ressaca é desmamada aos 7 meses de idade, com peso médio de 240 quilos, isso no caso dos machinhos, né? Mas para garantir esse resultado, esses animais têm de ser suplementados praticamente durante o tempo todo. E aí o melhor jeito de fazer isso é usando esse recurso aqui, do creep feeding. Conforme o companheiro boiadeiro já é sabedor, este cercado tem medidas muito bem calculadas para deixar passar só os bezerros e impedir a entrada das vacas, que têm a sua própria suplementação, enquanto o produto que é servido aqui neste coxo foi feito especialmente para os animais de menor era. A intenção do programa de seleção da fazenda é a de formar tourinhos capazes de entrar no serviço a campo assim que saírem aqui da ressaca. Vinícius, que idade que estão esses animais aqui desse lote? Esse lote eles estão com a faixa de 16 a 18 meses. E eles vão sair da fazenda daqui para frente, estão praticamente prontos. Positivos. Aqui já é o processo final já deles, já estão preparados já para a avaliação final para entrar no leilão. Agora, quantos animais você tem mais ou menos nessa faixa aqui, para você selecionar o que vai sair, que vai ser, digamos assim, a sua safra do ano? Nós estamos com praticamente 1.300 animais, um pouquinho a mais, que já estão preparados, já estão pré-selecionados, aguardando só mesmo esse processo final mesmo de seleção para o dia do leilão. Agora, então a gente pode dizer que esses animais aqui, eles são, digamos assim, entre aspas, os campeões da safra que você teve, né, nessa geração deles. Justamente, são animais que vêm de um processo de seleção e avaliação e que foram se destacando, então aí ficaram aptos para serem eleitos para a nossa safra. Então, grosso modo, assim, você tem 1.300, basicamente vai vender 1.000 e ainda tem uma pressão de seleção para tirar mais 300 desse lote. Justamente. Os animais que não chegaram até essa fase, Vinícius, o que aconteceu com eles? Esses animais são descartados e são destinados ao abate. A gente sempre preza isso, foca isso, separando sempre os animais que melhor têm desempenho. Então esses que não acompanham não servem para a gente e não servem principalmente para os nossos clientes, né? Então são destinados ao abate. Já no caso das bezerras, o desafio para elas é apresentar qualidade suficiente para entrar na cota anual de renovação do plantel de matrizes da fazenda. Aqui neste pasto estão as que foram selecionadas na safra do ano passado. A média de idade é 24 meses e todas foram inseminadas, faltando só o exame final para comprovar ou não a prenhez. Quando é que elas foram inseminadas? Com que era? Elas entraram eu falo a idade mínima delas de entrar, foram com 19 meses. E foram sendo trabalhadas algumas delas durante a estação, né? Algumas foram induzidas, para a gente ter um resultado melhor, né? Então atrasou um pouco a inseminação, mas tudo ainda dentro do esperado, do proposto da idade. Nessa era de 19 meses, você acha que é uma idade ideal ou dá para encurtar um pouquinho, antecipar um pouquinho isso ainda? Pode ser encurtado, desde que elas estejam com condição corporal a isso, né? Estejam ciclando,
atentando, claro, a fase de parto delas, né? Quando forem parir, que tem que ter uma atenção especial, porque elas vão parir mais novas, então ainda estão em desenvolvimento, então tem que ter um certo cuidado especial com elas, né? Agora, você começa a inseminar no começo da estação de monta, que é o quê? Outubro, mais ou menos, é isso? Justamente, os animais que já estão aptos já nesse período de outubro, que já estão ciclando, tanto novilhas, as vacas, né, que estão aptas a já entrar no processo de reprodução, é assim do momento que elas estão ok, a gente já começa o trabalho nelas. Agora elas estão saindo da estação seca praticamente, né? Pouco tempo depois da estação seca. Como é que você faz para trazer esses animais numa condição corporal boa para que ela possa emprenhar? É suplementação, é pastagem, é óbvio que não vai ter uma pastagem de boa qualidade, mas tem que ter matéria seca e suplementação. E o manejo em cima disso daí é o fundamental. E amanhã, na terceira parte dessa reportagem especial sobre integração lavoura e pecuária, a gente vai ver como é que foi a chegada da lavoura na Fazenda Ressaca, quais são as culturas que estão sendo plantadas e como é que é, na prática, a alternância entre a roça e a pecuária na propriedade. Bom, e a gente faz agora um intervalo ligeiro, né? Só no tempo de pegar uma caneca d'água no pote e volta logo em seguida. Aguarde. Oportunidade especial para você que não conhece ou faz tempo que não vê a revista DBO. Entre no site portaldbo.com.br/exemplar grátis e peça já a sua edição de cortesia. Leia a revista DBO e saiba porque ela é a publicação mais lida e respeitada na pecuária de corte. Oportunidade especial para você que não conhece ou faz tempo que não vê a revista DBO. Entre no site portaldbo.com.br/exemplar grátis e peça já a sua edição de cortesia. Leia a revista DBO e saiba porque ela é a publicação mais lida e respeitada na pecuária de corte. Apesar de estar sempre entre os 3 ou 4 maiores produtores de leite do mundo, o Brasil ocupa uma posição irrelevante entre os maiores exportadores do produto e dos seus derivados. Ao contrário, né, é um grande importador nesse setor. Bom, aí para sair desse empacamento, a pecuária leiteira brasileira está fazendo um grande esforço junto com a Autoridade Sanitária Nacional para fazer respeitar as regras de controle de qualidade e de produção, como forma de conseguir aí o reconhecimento do consumidor aqui no nosso terreiro e também lá no estrangeiro, né? E para saber um pouco mais a respeito desse assunto, de normas e legislação para a nossa atividade, a companheira Manusa Trevisan conversou com a médica veterinária Roberta Zig, sócia da Séries Qualidade. Acompanhe a entrevista. Roberta, hoje existem umas legislações, né, para controlar a qualidade do leite. Fala sobre elas para a gente. Essas legislações, elas têm exigências que vão desde o campo. Então, a gente já tem legislações mais antigas e elas vão sendo aprimoradas. Por quê? Porque você tem que ter práticas, você tem que ter controles, você tem que ter um padrão do leite para que ele chegue na indústria. Então, você tem uma legislação que diz como deve ser coletado o leite, como que deve ser resfriado, quanto tempo que tem que demorar de uma coleta. Então, existem todos os requisitos que o Ministério da Agricultura publica essa legislação para que seja cumprido, para que a gente tenha um produto de qualidade depois lá na gôndola do supermercado. E isso vale para o país todo ou para estados específicos? Não, isso é para um país todo. Quando o Ministério publica essa legislação... Vai para todo mundo. Para todo mundo. Então, você tem práticas que são exigidas. Então, se você está comprando um produto que tem o sistema de inspeção federal, aqueles produtores também devem cumprir aquelas exigências. Mesmo que ele nem saia da cidade dele, mas o produto dele pode estar sendo vendido num outro país a 3.000 quilômetros de distância, por exemplo. Vamos dar alguns exemplos, então? Como é que deve ser a infraestrutura dentro da fazenda para cumprir essas legislações, essas normativas? A gente tem algumas estruturas, por exemplo, de resfriamento. Apesar do Brasil permitir o que a gente chama
chama de tanque coletivo. Ou seja, são pequenas propriedades onde você tem um produtor que mantém aquele tanque de resfriamento, sabe, aquele tanque grande, só que aí você tem um período de tempo. Por exemplo, eu não tenho tanque, você tem na sua propriedade, isso é permitido, mas eu tenho um prazo rápido que eu preciso levar o leite. Assim que eu terminei de coletar, levar na propriedade para resfriar. De modo geral, a maioria dessas propriedades que já estão se tecnificando, esse resfriamento é feito na propriedade. Então, você tem grandes tanques, o caminhão vai no máximo a cada 48 horas buscar, então esse leite tem que ser mantido a 4 graus Celsius. Por que essa temperatura? Porque é uma temperatura que você diminui a multiplicação das bactérias. Veja, o leite, a hora que ele sai lá do teto, ele tem um certo grau de contaminação, porque ele está no ambiente. Você está coletando, está saindo, ou mesmo o teto, o que a gente tem que fazer é que essas bactérias não se multipliquem. Se eu deixar na temperatura ambiente, que é a temperatura que elas gostam, elas vão rapidamente se multiplicando, vão contaminando o leite, vão consumindo, porque a bactéria tem que viver. O que ela vai fazer? Ela vai comer a proteína que tem lá, o açúcar, ela vai usar as vitaminas, e aí o leite não fica de qualidade. Então, por isso que precisa resfriar rapidamente o leite. Tá, esse é uma das normas, né? Uma das normas. Tem as questões de higiene, por exemplo, limpeza do teto, porque a vaca, ela deita no pasto, ou se ela está num confinamento, você não tem o controle daquele ambiente, não está limpinho, que nem a gente aqui, né? Então, esse teto, ele vai estar sujo, eu tenho que ter um controle, uma limpeza. A hora que o animal sai da ordenha, que você está tirando leite, aquele canal do teto ele acaba ficando aberto. Se você não colocar um produto, que a gente chama de selante, para diminuir a contaminação, aquele canal aberto ele vai facilitar a entrada e você pode causar doenças dentro da glândula mamária da vaca. Então, esses controles, eles são exigências que pode parecer assim preciosismo, mas ele impacta diretamente naquele iogurte que você está comendo comprando no supermercado. Então, é importante o produtor fazer tudo certinho antes de vender para a indústria, né? Essa é a importância. Hoje, o que a gente normalmente tem é que você tem um sistema onde você tem contratos. Então, você não chega, eu tirei leite hoje, eu vou vender para o fulano, vou vender... Não é assim que funciona, até porque você não tem um caminhão de transporte, né? Quem coleta o leite é a indústria. Então, ele tem que cumprir as regras. As indústrias também, muitas indústrias, elas já estão indo nas propriedades, fazendo auditoria, verificando se ele está cumprindo, se a porta do banheiro está dentro da sala de ordenha. Então, tem requisitos que a indústria já está bonificando ou penalizando. Normalmente ela faz no preço do leite. Então, se você tem tudo bonitinho e o meu não está bonitinho, você vai ganhar mais, mesmo que o leite esteja no mesmo padrão, mas você tem a estrutura, está cumprindo, ele foi lá e verificou o valor do preço do leite, então você ganha R$1,40 e eu ganho R$1,20. Porque eu não cumpri o que a indústria queria. Então, é uma forma de você ir diferenciando e bonificando aquele que melhor faz o tratamento dentro da propriedade. Isso que eu ia perguntar, como é que é feita essa fiscalização? Então, a própria indústria vai até a propriedade e faz essa fiscalização, que é a indústria que tem a ganhar, né? Exatamente. Então, hoje você tem programas, a legislação atualmente está exigindo isso. Em breve, a gente deve ter isso como uma exigência para todos. Hoje, a gente tem o quê? Algumas indústrias, elas têm programas de qualidade, que eles chamam. Isso é uma coisa nova. Outro dia eu estava na Associação Brasileira do Gado Langueiro, peguei uma revista de 1974, eu acho, e já existia uma indústria fazendo propaganda de questões de bem-estar animal. Então, não é uma coisa nova. É uma coisa que já é feito dessas indústrias maiores, algumas estrangeiras que vêm e ficaram no Brasil, e eles aplicam as regras que eles têm de fora. Então, eles vão lá e auditam aquele produtor. Como é que eu vou saber? Você imagina uma indústria que tem 600 fornecedores. Eu tenho que ter critérios para pagar mais ou menos. Óbvio, tem um critério, qualidade do leite, que eu mensuro lá a hora que o leite chega. Mas eu tenho que ter outros critérios que eu não estou vendo. Bem-estar animal, por exemplo, é um item que está sendo muito exigido. A pessoa quer tomar o leite lá, mas ele quer ter certeza que aquele leite é oriundo de uma vaca que não passou por maus tratos. Como é que eu vou saber analisando o leite? Eu não sei. Então, a indústria vai na propriedade e verifica. Essa vaca ficou no sol o dia todo? Será que está bom para ela? Ela está recebendo comida adequada? Ela está recebendo água adequadamente? Então, a indústria vai lá e verifica. É uma auditoria mesmo. Ele verifica os itens e aí ele paga, bonifica aquele que melhor se enquadra dentro dos requisitos. Deu muito problema lá atrás, agora, para estar tão em cima, assim, com essas regras? A gente já teve algumas operações conhecidas, né? Que acho que já está na 14ª ação lá do leite compensado, que mostrava essa questão de fraude. Então, eles faziam transbordo de leite, alteração de carreta. Isso, com certeza, fez com que essa legislação também fosse buscada de uma forma mais severa. Só que isso está muito mais ligado aos padrões que a gente tem internacionais.
O Brasil já foi um importador de leite, vergonhosamente, porque tem um rebanho gigante, né? E você importar leite. Então, essa balança comercial ela se modificou não faz muito tempo. Mas a gente tem um potencial imenso para vender leite. Imagina, a gente tem leite a pasto, tem condições. A gente não tem neve, eu posso plantar o ano inteiro. Você vai para os países europeus, metade do tempo a terra está coberta de neve, você não tem como produzir alimento. Então, a gente tem meios de ser competitivamente muito superiores que vários outros países. Só que a gente peca no quê? Na qualidade do produto final. Então, você pega queijos que a gente às vezes não consegue repetir aqui, aí você compra um francês, o queijo é maravilhoso, mas eu não consigo fazer, mesmo que eu tenha a mesma receita, porque o padrão do meu leite não está atendendo a tudo isso. Então, se a gente quer galgar, melhorar e não ficar brigando com importação disso, daquilo, a gente tem que fazer bem feito. Então, a legislação também vem para que a gente possa ampliar nossa competitividade, que hoje não é das melhores. E qual é a diferença das nossas regras de qualidade de leite para as regras de outros países? Por exemplo, para a comunidade europeia, eles são muito mais severos em relação à contagem bacteriana e contagem de célula somática. A contagem bacteriana, ela mostra o quanto você tem de contaminação do ambiente. Então, o quanto o leite foi contaminado durante o processo de retirada do leite, de resfriamento e etc. O que a gente chama de contagem de célula somática é um indicativo de sanidade, de saúde da glândula mamária. Então, se eu tenho muita célula somática, significa que essa glândula mamária, ela está o tempo todo trabalhando, é que nem um olho da gente, né? A gente forma a secreção, por quê? Porque a gente está o tempo todo recebendo micro-organismos, está no ar, está em todo lugar. Então, o nosso organismo fica trabalhando para combater. A célula somática é exatamente isso, ela está trabalhando para combater uma contaminação. Então, a gente tem padrões ainda muito piores, né, em relação, por exemplo, à Europa. Então, se a gente quer abrir um mercado, uma das coisas é garantir isso. Padrões, por exemplo, de armazenamento de alimentos, para que não tenha aflatoxina, né, que é difícil você mensurar, mas é um problema seríssimo que a gente pode ter de contaminação. Então, a Europa acaba tendo controles mais severos e aí a gente não consegue entrar nessa lista dos habilitados dentro da Europa e competir de forma e pagar melhor o nosso produtor também. A gente tem potencial para isso? Nossa, imenso. A gente só precisa fazer lição de casa, que eu digo. Né? Então, a indústria tem a lição de casa, que é um papel de monitoramento. O produtor, muitas vezes, ele está desassistido. Para ele, seria muito caro ele manter um profissional, vendo toda a questão sanitária, questão de boas práticas, o volume que ele produz não é o suficiente para conseguir pagar alguém que venha para fazer esse trabalho ali. Agora, a indústria tem condições para isso. Se ela quer melhorar, porque você fazer, por exemplo, um queijo com um leite que tem muita célula somática, ele não rende o suficiente, o padrão é ruim. Então, você ter uma matéria-prima melhor, é melhor para a indústria, porque vai vender até mais, né? Então, de 10 litros de leite, eu faço 1,2 kg. Com leite ruim, eu faço 800 gramas de queijo. Então, a indústria também perde em relação a isso. E a gente tem potencial, a gente tem comida, tem sol, tem um ambiente muito propício para a produção de leite também. E assim a gente vai arrematando mais uma jornada, despedindo da companheirada e deixando aqui a promessa firme de voltar com Terra Viva DBO na TV amanhã, nos nossos horários de costume, às 6h30 da manhã e às 7h45 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.